Olá, meus amigos, eu sou Igor Abrantes e estamos aqui com mais um Evangelho Online, hoje recebendo a presença das nossas amigas Suziara e Anne, e vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 25, item de 1 a 7, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então, se aconchega aí, vamos fazer a nossa prece inicial e para isso a gente vai pedir a Anne que faça em nome de todos nós a prece de abertura de hoje. Elevemos nosso pensamento ao alto, nos conectando espiritualmente com nosso Mestre, com Jesus Cristo, nessa atmosfera em que possamos nos unir em um só pensamento, buscando melhorar nossa moral, pondo em prática todos os dias, mas acima de tudo, agradecendo ao Pai por todas as oportunidades que tivemos ao longo desse dia. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Então vamos lá. Você que está nos acompanhando, abre o seu Evangelho aí no capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem? Isso está citado em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando para o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passaria gradualmente da barbárie à civilização material e dessa à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo, o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso,
é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito de que não o fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei de trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças que resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e elas vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Minha querida, é preciso trabalhar, né? Com certeza. O texto num primeiro momento, num primeiro olhar, ele está se referindo à nossa relação com os bens materiais, né? Num primeiro olhar, porque a gente pode ir além disso, né? Mas nessa primeira leitura, a gente pode trazer para esse viés, né? O texto fala na questão da lei do trabalho, na necessidade do esforço de cada um de nós, nessa batalha do dia a dia pelos haveres da existência, por aquilo que a gente precisa para sobreviver na Terra. Ora, se a gente vive num planeta material, a gente está encarnado num corpo de carne, que requer, né, matéria, vestimenta, alimento para sobreviver e para que a gente possa também trabalhar as questões espirituais. E dentro da lei do trabalho, além dessa busca dos haveres da manutenção da vida, a gente ao mesmo tempo está trabalhando a nossa ocupação útil, né? A ocupação útil do tempo, né? Quando você trabalha honestamente, você também está trabalhando, né? Seu espírito. Aliás, seu espírito é estranho, né? Está se trabalhando. Né? Nós somos espírito, não é? Eu não tenho um espírito, eu sou, né? Exato. Então, perdão aí pela falha, mas nós estamos nos trabalhando moralmente também, quando a gente se dedica a um trabalho honesto, quando a gente melhora a nossa condição de vida material pelo trabalho honesto. E não naquele sentido, eu não tenho, mas eu tenho que aceitar porque a vida me trouxe assim. Não, você pode trabalhar, você pode buscar se qualificar, estudar um pouco mais e buscar uma vida materialmente um pouco melhor. Mas a questão é não fazer disso a meta de vida. Sim. A meta de vida tem que ser o crescimento espiritual, né? E nessa batalha, nessa luta diária da vida material, a gente cresce muito espiritualmente. Verdade. Hoje mesmo eu estava pegando nesse tocante sobre a questão, principalmente ainda material, como professora, aí eu vou já trazer aí o lado profissional. A gente fica analisando, por exemplo, a situação da aprendizagem de alguém, né? Então, hoje eu estava percebendo, né, na escritura de alguns textos, o quanto que os alunos, assim, eles se dedicam a isso. Eu vou já chegar aqui dentro dessa ótica.
Hoje, por exemplo, eu tinha uma aluna minha que começou a chorar. Professora, não aguento mais, eu não sei fazer redação, eu não sei o que fazer. E começou a chorar, e começou a se colocar para baixo. E aí vem alguém, né? No meu caso foi a minha figura, eu cheguei para ela e disse, não, você não pode se colocar dessa forma. Isso é a lei de aprendizado. Você tem que entender que a gente está aqui num processo, que você vai conseguir. O que é que você está fazendo para chegar ao objetivo que você quer? Não é o esforço? Então, esse processo do esforço, que muitas vezes dentro da nossa vida, agora eu vou trazer para a gente, da nossa vida, ela acontece dessa forma. Quantas vezes a gente não para, não chora, não sofre, não se tortura, entra em lamúria, entra numa fase da reclamação e que é uma brecha, inclusive para outros processos, inclusive obsessivos, se a gente abrir esse espaço demais. É natural que a gente sofra, né, nesse processo de aprendizagem, principalmente porque estamos buscando algo. Ele é contínuo. Então, nesse processo, é preciso principalmente abrir as brechas agora de observar que existe algo mais além. E o que é que o texto diz? Que a gente precisa buscar a iluminação. Nesse processo árduo, que não é fácil, né, que estamos utilizando, seja ele no lado profissional e na nossa meta de transformação do espírito, a gente precisa dessa iluminação. E essa iluminação a gente só vai encontrar baseado nas leituras de livros edificantes, na lembrança de como Jesus, né, sempre esteve ali e sempre está ali atuante conosco. Mas sem isso, sem essa base, a gente não consegue. A gente sempre precisa de alguém que também esteja ali, entendendo um pouquinho mais do que a gente, para nos esclarecer. E é justamente isso que ele coloca em relação se todas as almas tivessem que recomeçar sempre do zero, né? E aí a gente não teria a pré-existência e a reexistência. Isso. E aí a humanidade estaria estagnada e fadada ao fracasso, porque aí a gente não teria essa evolução, né? A gente não teria nem sequer essa consciência da necessidade desse trabalho, né? E vocês falando em relação a essa questão da evolução, a gente sabe que a única fatalidade que existe é a evolução. Né? Todos nós vamos evoluir, seja pelo amor, seja pela dor. A escolha é nossa. Exato. Né? Então, assim, às vezes a pessoa se pega naquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. E quer que as coisas se resolvam por si só. Né? São aquelas pessoas que dizem, Deus proverá. Mas não levanta da cadeira para fazer com que as coisas aconteçam. Cruzou os braços, apenas. Acabou. Não, Deus vai me abençoar, Deus vai abençoar a minha família. Vai, meu amigo, Deus vai abençoar a sua família, vai abençoar você, vai lhe ajudar porque Ele lhe ama. Perfeito. Mas Ele lhe abençoa a partir das oportunidades que Ele lhe dá. Perfeitamente. Não é isso? E que a pessoa aceita, né, seguir, né, aquela situação. Porque também se ela não aceitar as oportunidades, porque elas sempre aparecem. E a gente sempre está fechando. Essa questão da oportunidade me lembrou até uma cena de um filme. Gosto bastante de filme, gosto de desenho animado. E hoje em dia a gente teve uma evolução com relação a isso. Sempre tem alguma lição. Então, num filme de comédia, aquele filme, o número 1, né, do Todo-Poderoso. Sim. Ah, sim. Não, perdão, número 2, o repórter que se encontra com Deus, Deus manda ele construir a arca e todo mundo chama ele, diz que ele enlouqueceu, ele virou Noé de Nova York, enfim. E tem uma determinada cena em que a esposa e os filhos o abandonam naquela hora de provação dele, por não entender o que ele está passando. E no meio do caminho eles param para lanchar na lanchonete. E o garçom que vem atender eles é Deus, né, disfarçado. E eles têm um diálogo muito interessante que me marcou. Eu sempre repito essa história. Onde ela questiona, né, o que está acontecendo, por que a família dela está se destruindo, se ela orava tanto pelo bem da família, ela sempre fazia preces pedindo pela união. E aí o personagem que representa Deus no filme diz assim: se alguém ora a Deus pedindo paciência, você acha que Deus vai dar paciência gratuitamente ou vai dar a oportunidade de você ser paciente?
Vai lhe dar alguém que lhe perturbe bastante. Né? Você vai ganhar a oportunidade, porque se você quer, busque e achareis. Então, o que você quer, a transformação moral, você vai ganhar a oportunidade de exercitar aquilo. E aí é a questão que ele fala aqui da lei do trabalho. Né? É a oportunidade que você está tendo de você exercitar, porque esse é um compromisso que lhe pertence. Aí ele segue. Se você ora pedindo uma família mais unida, você acha que Deus vai simplesmente unir vocês? Ou vai dar a oportunidade de vocês se unirem? E quando é que a gente mais se une, se não na hora da dor e da provação? Né? Então, toda vez que a gente está passando por um problema, a família inteira passa junto. Né? E nós estamos ali diante de uma oportunidade de união, né? De compartilhar, de apoiar uns aos outros. E cai perfeitamente na leitura de hoje, né? A gente pede muito, a gente ora a Deus, a gente ora a Jesus, a gente pede apoio da espiritualidade, que nos ilumine, que nos inspire, nos mostre o melhor caminho. E isso é feito por nós o tempo todo. Isso. Mas, por vezes, mesmo nós que já temos a fé mais direcionada, né, estamos mais abertos a essas realidades, mesmo nós ainda temos essa dificuldade. Vira e mexe, a gente ainda está esperando um sinal. Né? Vira e mexe, a gente ainda está esperando assim, mas será que eu vou perceber que a oportunidade chegou? Ela chega a cada instante, a cada segundo da nossa vida, não é? Tem um ditado na doutrina que ele diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega, né? Isso. E muitas vezes o trabalho chega e a gente diz, não, mas essa não é a hora não. Como se a gente fosse o detentor daquela razão. Ou então isso é difícil. Isso é difícil, não é para mim. É difícil, não é para mim. Por quê? Porque eu não quero estudar. Exatamente. Eu não quero ter trabalho. Não, porque... tocando um pouquinho nessa questão, eu já notei que sempre que eu sou convidada para fazer uma palestra, olha, essa semana é a pior de todas. Toda vez é assim. Aí aparece a oportunidade de fazer a palestra, não, tudo bem, eu vou, tô de bom grado. Eu digo, não, vai ser uma semana maravilhosa, que eu começo a estudar. De repente, parece que abre uma caixinha, assim, de surpresas, não muito bem agradáveis, mas é justamente dentro daquele tocante do ensinamento que a gente vai promover, né? Eu digo, nossa, como é bom, a gente já está começando a aprender antes de falar. Já está tendo a oportunidade. Tendo a oportunidade. Então, não é essa situação milagrosa, vou orar e ficar de joelho e achar que tudo vai dar certo. Quantas pessoas sonham em ganharem aí na Mega Sena, né? Essa parte mais, vamos dizer, material. Eu quero ganhar na Mega Sena, mas não move uma palha, nem sequer vai lá na loteria, né? Então, assim, sempre esse ditado popular que muitas pessoas repetem, mas é uma veracidade, tem um conhecimento ali gritante. Gente, tem que se mover, tem que sair da cadeira, tem que sair da cama, tem que abrir as cortinas, ver o sol e procurar a luta. Exatamente. Eu acho que assim, a doutrina espírita ela é muito libertadora, ela traz revelações que transformam realmente a nossa existência, a nossa forma de ver a vida, de enfrentar os problemas. Diante da doutrina espírita, diante desse tipo de conhecimento, a gente não enxerga mais o problema como uma dor meramente. Isso. Né? Existe uma lição a ser passada por ali e a gente sempre tenta enxergar naquilo uma oportunidade de crescimento, sabendo que a vida material realmente é passageira, entendendo que tanto as alegrias como as dores que a gente vive aqui vão passar, o que é bom e o que é ruim passa. Né? Então a gente está agoniado para o que é ruim passar e a gente ficar no que é bom. Mas o bom também passa. Né? E a gente parece que não faz muito esforço para perceber isso, para se relacionar bem com essas realidades. Então, quando a gente pega um texto como esse do Evangelho, que já começa dizendo, ajuda-te que o céu te ajudará, e você já para e pensa, como assim? Primeiro eu me ajudo para o céu me ajudar. Nós estamos recebendo constantemente, o tempo todo, a ajuda da espiritualidade, mas é o tempo inteiro. Ela só não consegue ajudar a gente quando a gente bloqueia. Mas a gente não bloqueando, a gente recebe passes espirituais, recebe bons conselhos, aquela voz na nossa consciência martelando, não faça não, rapaz, pense direitinho. É a espiritualidade nos auxiliando, mas embate ali na nossa teimosia, né? Como você falou no início. A gente às vezes teima, a gente insiste no caminho equivocado. Então ajuda-te, né? Faz a tua parte. Faz o mínimo, que é manter sua casa mental equilibrada, né?
frequentemente fazer suas orações, o culto do evangelho no lar, pensamento positivo, não maldizer a vida. Tem gente que já acorda maldizendo que amanheceu. É a reclamação, né? Uhum. A ladainha. A ladainha. Então tudo isso nos faz muito mal, traz para o nosso entorno uma energia negativa muito ruim, que nos desequilibra. Não é que a energia desequilibrada esteja fora, não, é nossa, é o nosso comportamento, é como a gente reage diante dessas coisas todas, diante das dificuldades da vida. Interessante, é o nosso principal argumento. Né? Eu não pedi para ser assim. Não, você não pediu. Você fez com que fosse. Realmente você não pediu, você providenciou. Providenciou. É responsabilidade unicamente sua isso daí. Né? Às vezes a pessoa diz, mas eu não pedi para nascer nessa família. Eu não pedi para nascer nesse lar, eu não pedi para fazer isso. Não, você não pediu não, você implorou para que fosse feito. Verdade. Né? Você suplicou aquilo dali. Porque como a gente está dizendo desde o começo, o nosso lar, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, são os ambientes mais propícios para que essas oportunidades cheguem até a gente. Porque a gente sabe que no nosso lar tem ali o maior grupo de auxílio e de desajustes que podem acontecer na nossa vida. Né? São os pontos de equilíbrio e desequilíbrio que nós mesmos cultivamos ao longo da nossa existência. As pré-existências e as reexistências. Né? E a erraticidade aí no meio da história. Então, assim, que a gente sempre, como você falou bem a frase em relação à sanidade mental, né? A parte que você falou da sanidade mental. Que é muito interessante isso daí, porque nem sempre a gente pensa na responsabilidade que a gente tem sobre os nossos sentimentos, de cultivar o bem dentro de nós mesmos, de trabalhar, e aí esse trabalho, buscar e achareis, na sua própria reforma íntima. Isso. Antes de você buscar que os outros se reformem, né? De você escolher melhor os seus sentimentos, as suas palavras, as suas ações, antes que os outros façam com você. Ou seja, é a teoria da empatia. Verdade. Né? Faça com os outros o que você gostaria de ser feito com você. Perfeito. Né? A empatia é a chave de tudo. Né? Verdade. E assim, a questão do trabalho, ela se encaixa perfeitamente nisso daí. Porque tudo aquilo que a gente trabalha, a gente desenvolve. É tanto que o Evangelho colocou aqui que se Deus tivesse desprovido o homem do trabalho braçal, os seus membros se atrofiariam. E se tivesse desprovido do intelecto, o seu espírito atrofiaria. Né? Então que a gente procure trabalhar melhor isso dentro de nós. Bem, mas assim, como o nosso tempo é corrido e é rápido, né? Então vamos passar para as nossas considerações finais, pedir para que vocês relatem um pouquinho sobre o que é que a gente estudou hoje. Sim. Então, nessa situação toda, a única coisa que a gente pode realmente tirar como lição é esse auxílio mútuo, né? Porque nós estamos nos ajudando à medida que a gente sempre vai buscando se conectar com as coisas boas, né? As lições que a gente vai tirando no nosso dia a dia, mas também o mais importante, acredito eu, seria também a gente observar cada um como uma forma de você retirar mais aprendizado, né? É o outro que é mais difícil, numa situação de trabalho, é numa situação familiar, mas é daí que você vai tirar essas grandes lições e se transformando. O trabalho não é só o trabalho braçal, mas é o trabalho também de você, vamos dizer assim, aturar o outro, de você tolerar o outro, e você vai se trabalhando, você vai se promovendo ali um engrandecimento para a sua alma. Mas também, para esse lado material, não adianta dizer mais uma segunda-feira. A gente já tem que acordar. Nossa, que bom! Mais uma segunda-feira, eu estou bem, eu estou acordado, eu estou vivo, eu tenho mais oportunidade para aprender nessa segunda-feira. Então é vencer a própria preguiça, o orgulho, o egoísmo, que às vezes está ali também, tudo num pacotinho só. E a gente precisa desembrulhar isso para poder crescer. Verdade. De minha parte, eu insisto na questão da nossa responsabilidade quanto à nossa felicidade ou infelicidade, né?
que é a negação da felicidade. Né? Infeliz, eu estou negando a felicidade, eu não aceito ela. Apenas isso. Então não existe, a infelicidade não vem de fora para dentro, é de dentro para fora, é uma construção nossa. Por exemplo, a Anne falou nos nossos relacionamentos. Se eu não gosto de outra pessoa, o sentimento está em mim, não nela. Quem tem que trabalhar o sentimento sou eu. Quem tem que enxergar aquela pessoa com os olhos de amor, de perdão, sou eu. Então, nós esperamos muito do exterior, né? Como diz a leitura. Primeiro nos ajudemos, vamos trabalhar os nossos sentimentos, partindo as nossas mudanças de dentro para fora. Assim a gente vai encontrar mais equilíbrio, a gente vai encontrar um relacionamento mais saudável com os familiares, com os amigos, porque quando eu não gosto, o sentimento está em mim, não no outro. Então o problema está comigo e não com o outro. A tortura está em si. Exatamente. Bem, então, para finalizar, eu espero ter elucidado um pouquinho mais essa parte do Evangelho, que é uma das principais, já que a gente veio a esse mundo para trabalhar, Isso. né? E para se trabalhar principalmente, então que a gente não esqueça dessa lei. Então, que Jesus abençoe a todos nós, que Ele nos incuta os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, que nos deixe pronto para todas as oportunidades que a vida nos impõe, que a gente se impõe, né? E eu vou então pedir a Suziara que faça em nome de todos nós a prece de encerramento e agradecimento do Evangelho de hoje. Vamos lá. Então, para a gente se concentrar um pouco melhor, a gente fecha os olhos, mas é apenas para ajudar na concentração. E vamos juntos vibrar na energia do bem, no pensamento positivo, e nos imaginar diante do Mestre Jesus e poder lhe dizer, sentindo sua energia de paz: Mestre, nós te agradecemos por todos esses momentos de paz e esclarecimento que temos recebido, pelo estudo do Evangelho de hoje, que as lições divinas que nós recebemos aqui possamos ser inspirados pela espiritualidade maior, para que apliquemos no nosso dia a dia. Que as luzes do Teu Evangelho, da Tua Palavra, possam ecoar em nosso coração, que a gente possa ser realmente seguidores do Teu ensinamento, na acepção pura da palavra, daquele cristão que se esforça para cada dia ser melhor do que no dia anterior. Nos ilumine, nos abençoe, Mestre Jesus, recebendo de nossos corações o verdadeiro agradecimento, com a sensação de muita paz. Que assim seja. Bem, pessoal, com essa oração a gente se despede de todos vocês. Que Jesus abençoe a todos nós. Até mais.